Filipenses, capítulo 4, para darmos continuidade ao nosso estudo. E vamos ler, como tem sido o nosso hábito, cada um de nós vai ler um versículo. Eu vou começar por ler o versículo 1, que lemos: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não sejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Estando eu ainda em Tessalónica, não uma só vez, mas duas, mandaste suprir-me as necessidades. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que abunde para a vossa conta. Mas tenho tudo. Tenho até abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saudam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, ou com vós todos. Amém. Nós estamos aqui nos versículos 8, 9, nos versículos 6, 7 e 8. É por aqui que nós estamos. E, portanto, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu só gostava, para começar, gostava apenas de dizer o seguinte. Em relação às orações, nós vemos aqui nesta passagem que a oração foi uma coisa fantástica que Deus nos deu. E a oração é o melhor antídoto à inquietude. E todos nós, muitas vezes, somos assaltados com situações que nos inquietam. E o melhor tratamento para qualquer inquietude é, de facto, a oração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Depois há outra coisa curiosa. A oração é uma coisa porque nós podemos orar por tudo. Não há nada que a gente não possa orar. E isto é uma coisa também admirável, porque há coisas que não dá para tudo, mas a oração é para tudo.
Outra coisa que eu também gostava de chamar a vossa atenção é para o facto do versículo 7 dizer que, como resultado de nós orarmos, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu gostava de ser o mais prático possível em relação a isto, para que possamos ser ajudados. Ninguém pense que na vida cristã que estamos perante um problema, e a vida cristã não é uma vida de botões. A gente carrega num botão e acontece qualquer coisa. A Bíblia diz, olha, ora e acontece qualquer coisa. Não é assim que a vida cristã funciona. E eu queria salientar isto porque isto parece muito importante. A paz de Deus resultante da oração, não penseis que é uma coisa que acontece por termos carregado no botão da oração. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, é algo que foi trabalhado em nós previamente, numa vida de oração. Não é num momento de oração, é numa vida de oração. Deixa-me explicar da seguinte maneira, para ver se eu consigo traduzir aquilo que me vai na alma. Por exemplo, eu sou confrontado com uma situação num dado momento em que a minha paz é perturbada. Fico agitado, fico preocupado, fico ansioso, fico inquieto e preciso de paz. Vocês não pensem que a paz que nos é possível ter é algo que nós adquirimos com esforço. Não é adquirido com esforço. Eu estou numa situação aflita e de repente, quero ter paz, eu não tenho paz, eu preciso de paz. Senhor, dá-me paz. E depois fico com paz. Não é assim, não funciona assim. A paz é resultante de uma relação com Deus, e a relação com Deus passa pela oração, não do momento, mas de uma constante, e nós vamos tendo uma vida tranquila. E há momentos que nos podem surpreender e que qualquer mortal agitaria, e surpreendentemente, porque nós vivemos assim, descobrimos, para surpresa nossa, que estamos em paz. Isto é autêntico, eu não estou aqui a falar, isto é teorias, há muitas teorias, mas eu quero chamar a vossa atenção para isto, que me parece muito importante. Evidentemente que a paz é resultante da oração, mas também é evidente que a oração não é um momento, a oração é uma constante. A Bíblia diz para nós orarmos sem cessar. Deixa-me dizer assim desta maneira. Há momentos que, mesmo apesar de se viver dessa maneira, não quer dizer que não nos batam tentações à porta. E tentações para ficarmos agitados, ficarmos preocupados. Eu gostava de dizer da seguinte maneira. Ainda hoje à tarde, por exemplo, a uma dada altura, assaltou-me qualquer coisa à minha mente, para ficar preocupado. Mas eu automaticamente, mal aquilo me assaltou, eu virei logo o pensamento para o Senhor e disse: Senhor, eu quero estar focado em Ti. Não quero perder isto de vista. Aliás, é focado em Ti que eu ando e, portanto, vou continuar focado em Ti e não vou desviar o foco. Fiquei ali com uma tranquilidade tremenda. Isto é pensamento. Eu não falei com ninguém me ouviu, ninguém estava comigo, mas o Senhor estava. E quero-vos dizer isto. Isto é autêntico. Isto não é... E nós precisamos de manter o nosso foco no Senhor. Que no fundo a oração é isto, termos o foco no Senhor, há um diálogo permanente com Ele, de nós falarmos com Ele e Ele falar connosco pela palavra dEle. É muito importante a nossa relação através da palavra de Deus, porque Ele fala-nos pela sua palavra e nós falamos com Ele em oração. E eu gostei muito no domingo passado, se algum de vocês não ouviu a mensagem do domingo passado, ela está publicada na internet e aconselho que vocês ouçam. Tem a ver exatamente com sermos tentados a ficar agitados, preocupados, etc., aflitos, e como é que podemos vencer essas pressões e depressões, etc. E o David disse algo
que eu gostei muito, quando ele estava a falar do Elias, e a dada altura, uma forma de terapia que o Senhor utilizou para Elias, que é uma terapia que ele precisa de utilizar em relação a nós, porque ele está a trabalhar connosco. Nós somos almas que estão em obras. Esta obra que Deus está a fazer em mim é uma obra inacabada, nunca está acabada. Ele está a trabalhar em mim e em vós. E vai trabalhando, e ele está a trabalhar. E como Deus estava a trabalhar com Elias, foi uma coisa curiosa. Como é que foi? Quem é que se lembra? Como é que foi? Que o David disse. O Senhor virou-se e chamou Elias, não foi? E o Elias fez-lhe uma pergunta, não é? E o Elias respondeu. Mas o Senhor insistiu. O Senhor insistiu. Fez-lhe a mesma pergunta. E o Elias voltou outra vez a responder. Mas como ele estava a perguntar a mesma coisa? O que é que o Senhor estava a fazer? Qual era a terapia? Fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Lembra-se o que é que o David explicou aqui tão bem? É muito importante. Para Elias sair do buraco em que estava, era muito importante que Elias falasse com Deus. E disse: Elias, Deus queria ouvir a voz de Elias. É uma coisa, eu nem sei como é que é de explicar, mas não percamos o foco. Porque é o foco nele, é o falarmos com ele, é o andarmos com ele, é esta relação que existe entre nós e ele que nos habilita a poder vencer coisas que de outra forma ficaríamos esmagados. E eu espero que nós atentemos para esta passagem que eu vou ler de novo, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Eu gosto muito desta e com ações de graças. Orem em tudo. Já repararam? Tudo. Com ações de graças. Sabem que isto é uma terapia tremenda. Quando nós, por vezes, estamos a falar com Deus por um problema qualquer, aquilo é um problema e eu vejo aquilo como uma ameaça, eu vejo aquilo como um problema. E Deus diz: olha, fala comigo. Só por isso que está feliz. E tu vais ver que ainda vais dar-me graças por aquilo que te está a acontecer. Deus muda, sabem? E aquilo que aparentemente parece ser uma coisa tão tremenda pode se revelar como uma grande bênção. E Ele diz: anda comigo. Sabem que não há nada que nos acontece por acaso. Anda comigo. E andas aí aflito. Fala comigo. E tu ainda me vais agradecer por aquilo que está a acontecer. Que o Senhor nos ajude. Só para esclarecimento, já agora. Portanto, isso no fundo é Deus mudando-nos no processo de santificação. Sem dúvida, faz parte do processo. E é assim que Deus vai trabalhando connosco e nós vamos crescendo, sendo santificados. Pela sua oração, gostava de dizer aqui alguma coisa também. Interrogo muitas vezes, e muitas coisas, acerca da forma como eu penso, como eu ajo, aquilo que eu sinto, se será a forma correta de fazer, de sentir. Gosto de questionar. Mas isto que eu faço é um hábito? Isto será mais certo, menos certo? E em relação à oração, tenho já muitas vezes posto a mesma questão. O que é oração? Como é que Deus nos ouve? Temos que gritar, temos que dizer muitas palavras, temos que dizer palavras audíveis, temos que orar em silêncio. Deus conhece-nos pelo que sentimos ou por aquilo que dizemos, embora não o sintamos. Está convencionado que nós, quando nos levantamos, temos que ter orações longas, orações curtas. Temos que pedir por assuntos particulares ou assuntos que são pessoais em lugares públicos. Temos que orar, devemos orar por assuntos que são assuntos do foro muito íntimo, e a oração é um ato íntimo do homem e da mulher com Deus, é um ato íntimo. A oração também é um ato público. Será que às vezes nós
falamos em público que deveríamos falar em segredo. E quantas vezes as nossas orações nos lugares públicos colocamos a Deus coisas que Ele conhece, que Ele deve conhecer, mas que não devemos dar a conhecer àqueles que estão connosco. Porque nem tudo aquilo que nós fazemos e sentimos e desejamos é de domínio público. Do mesmo com a nossa vida particular, não é? Muita coisa da nossa vida particular com a nossa família, que se tivermos um pouco de senso de sabedoria, de discernimento espiritual, nunca as tornaremos públicas porque elas não edificam. E colocamos às vezes em dificuldade, depois de passar algum tempo, aqueles ou aquelas situações por que passamos, além de não edificarem, vão complicar ainda, portanto, muitas vezes as nossas vidas e as vidas daqueles que estão connosco. Quando comecei a ouvir a palavra de Deus foi em 1973. E quando me convidaram, disseram assim: vamos à casa de oração. À casa de oração era o nome de uma jovem que me convidou. Vamos à casa de oração. E eu, quando cheguei à casa de oração, o que é que eu me deparei? Não sei se era a cultura daquele tempo que estava certa, se é a cultura do tempo de hoje que está mais certa. Interroguemos sobre isso, meditemos sobre isso. Mas o lugar onde nós onde os crentes nos reuniam, por alguns dizer que aquilo ainda cheira um pouco a catolicismo, porque tem ali algum misticismo no lugar. O lugar em si torna-se santo pela presença de cada um de nós, e qualquer lugar é santo. Mas quando eu cheguei, ou quando nós chegámos, tínhamos por hábito. Assim que entrávamos a porta, procurámos diligentemente sentar-nos, ficávamos, antes do culto começar, algum tempo. Chegámos quase sempre, a maior parte de nós chegámos quase sempre cedo, mais cedo. Sentávamos e em silêncio orávamos. Outros liam a Bíblia. E não tínhamos, provavelmente, se calhar, discernimento pelo que fazíamos porque os outros faziam também, mas muitas vezes, antes do culto começar, já nós tínhamos orado, e eu particularmente, e outros irmãos faziam o mesmo, certamente, porque a oração é silenciosa, nós não sabemos o que ia na alma de cada um, mas orávamos pelo pregador, orávamos pela mensagem, orávamos pelos perdidos, orávamos, portanto, talvez por cada um de nós, e esquecíamos, portanto, de nós mesmos, e Deus estava em primeiro lugar. Irmãos, talvez para nós podermos valorizar, não sei se o tempo hoje, tenho no passado recente visitado alguns lugares de culto, especialmente nos últimos 2 anos em que tive algum tempo a trabalhar lá embaixo no Algarve, e fui a alguns lugares de culto e fiquei, porque se calhar fui digamos, mal educado, provavelmente, não sei, mas fiquei em alguns casos quase que muito chocado. Porque quando entrava à porta do lugar de culto, parecia um mercado. As pessoas, os crentes, falavam de tudo, todas as coisas, de conversas banais, triviais, conversas que se deviam ter em casa, ou na rua, ou no princípio, ou no fim da reunião, coisas que não tinham nada a ver com o culto, e nem sequer havia condições para quem quisesse estar sentado, meditando, orando em silêncio, era perturbado. As vossas orações e pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração e ações de sorriso e ações de graças. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu penso também que nós temos que pedir a graça de Deus para podermos orar com discernimento. E assuntos que sejam os nossos assuntos particulares. Pode um irmão ou outro dar-nos conhecimento, mas o Senhor nos ajuda a pô-los diante de Deus na altura certa, porque eu penso que seremos todos edificados dessa forma. Não sei se quis compreender. Não sei se os irmãos perceberam, e alguns mais jovens dizem assim: mas o que é este indivíduo? Como há dias o Carlos dizia, estamos a ficar velhos. O que é que este velho está para aqui a dizer? Estes velhos vêm com estas teorias, mas sabem que há coisas que nós fazíamos no passado que não eram muito boas, mas outras eram boas. E há coisas que se fazem hoje, na verdade, que são muito boas e que nós não tínhamos capacidade para as fazer, mas pensemos um pouco nisto, especialmente neste aspecto aqui. Deixemos usar um pouco, Carlos, se me dás licença, esta liberdade. Não que este lugar seja um lugar que tenha aqui assim, um altar
e que nascemos aqui assim, com o misticismo, por este lugar ser um lugar que tinha aqui alguma coisa especial, porque não tem. Mas é especial pelo facto de eu querer, porque venho na minha vida, porque tenho necessidade de orar, porque tenho necessidade de me refugiar, porque tenho necessidade de estar em comunhão com Deus, porque tenho necessidade de um tempo à parte, tenho necessidade de silêncio. Irmãos, deixemos que aqueles que querem fazer o façam. Que possam entrar naquela porta e em silêncio se sentarem, em silêncio orarem. Os outros fazem o mesmo. E quem tiver necessidade de tratar algum assunto, provavelmente poderá também chegar um pouco mais tarde, até ausentar-se, mas acho que o meu direito digamos, se eu consigo dizer corretamente, o direito que um irmão tem de estar em silêncio não deve ser perturbado pelo meu direito de o perturbar. Eu posso perturbá-lo, mas não devo. Não sei se com isto me faço compreender. E especialmente orarmos pelos pregadores. Orarmos por quem tem a responsabilidade de dirigir a palavra de Deus. Orarmos por aqueles irmãos e por aqueles assuntos que nós conhecemos. Mesmo alguns conhecemos. É claro, aquele assunto. Porque eu estou convencido. Porque eu não preciso falar porque Deus... Eu não preciso falar para orar. Eu posso orar. Balbuciando os meus lábios. Temos exemplos da Bíblia. De homens e mulheres de Deus que oravam e que mexiam os seus lábios e diziam, até alguns diziam, está com problemas, certamente aquilo é alguma coisa que está, quase que estavam a duvidar da sobriedade da pessoa quando tinha esse ato, não é? Mas é importante orarmos. É importante orarmos, não porque Deus precise que nós, como é que eu dizer? Deus gosta de nos ouvir orar, certamente. E o Senhor agrada-se da oração do justo. Orações com palavras sentidas, com palavras que correspondem à nossa alma, ao que vai no fundo do nosso coração, ao que vai do fundo do nosso ser. Eu penso que nós temos mais coisas, deveríamos ter mais coisas para agradecer do que para pedir. Deveríamos ter mais coisas, portanto, para dar graças do que para estarmos a pedir. E se me permitem, embora haja ocasiões que nós temos que pedir como igreja, porque temos, ainda estava aqui sentado e lembrei-me de um assunto pelo qual nós, eu particularmente estava também a orar, mas penso que muitos irmãos têm feito, mas como igreja então deveríamos fazer, situações que se passam na vida de alguns crentes, tribulações profundas, tribulações. Não são dificuldades. Eu tenho uma coisa que me deixou assim um bocadinho a pensar. O hábito que nós temos às vezes de estou morrendo de fome. Que horror, que palavra. Nós sabemos o que é estar a morrer de fome. Nós temos de dizer, eu estou com apetite, apetece-me almoçar, eu já comia. Ora, estou morrendo de fome. É um exagero que nós não temos a consciência, estamos a dizer. E o mesmo se passa às vezes com algumas coisas que nós podemos pôr diante de Deus e que são coisas que nós meditarmos naquilo que dizemos. Espero que o Senhor nos tenha ajudado e, portanto, em relação a esta liberdade de quase sugerir como é que a gente possa aqui dirigir-se em termos de oração, mas é um assunto para refletirmos, para pensarmos todos. Irmãos, eu queria compartilhar convosco o versículo 7, onde diz que a palavra de Deus diz-nos que e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Como nós ouvíamos no princípio, o irmão Carlos falava acerca da oração e do versículo que vem a propósito no versículo 6, vemos que a paz de Deus é uma consequência de nós estarmos perto de Deus, de orarmos, de ouvirmos a palavra dele. Ou seja, essa paz é uma consequência de estarmos perto de Deus. E só através de termos essa paz com Deus é que nós conseguimos, como o próprio versículo diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Eu só queria me focar aqui, para já, na questão de guardar os vossos corações. Nós vemos na palavra de Deus e podemos falar acerca do coração e temos uma série de pensamentos tremendos acerca do coração, mas eu queria-me só focar em 3 questões, que é,
protegermos o nosso coração, encaminharmos o nosso coração e disciplinarmos o nosso coração. Se nós não estivermos perto do Senhor, se nós não exercitarmos a nossa vida como crentes com oração, porque o Senhor diz-nos que nós devemos orar sem cessar, ou seja, devemos estar em constante oração. Se nós não tivermos este hábito na nossa vida, quer pessoal, quer com os irmãos, se não tivermos esse hábito desta comunhão íntima com Deus, nós vamos desproteger o nosso coração, não vamos encaminhar no sítio certo, nem muito menos discipliná-lo. Eu gostava de abrir convosco, falar em termos de proteger o coração, em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 4, muito rapidamente, para não roubar muito tempo também. Provérbios 4. Provérbios 4 e os versículos 20 e 23. E o Senhor diz-nos assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não a deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Ou seja, nós devemos guardar, de facto, devemos proteger o nosso coração. Devemos proteger o nosso coração, e muitas das vezes nós pensamos, e a palavra de Deus diz que o nosso coração é mais enganoso do que todas as outras coisas. Se nós de facto não protegermos, se não tivermos esse cuidado, a nossa vida vai ser um reflexo. Geralmente costuma-se dizer, né, que quando as pessoas têm um bocado de álcool no sangue, dizem que, ou seja, a boca fala daquilo que o coração sente. Porquê? Porque não se pensa naquilo que se está a dizer. Se nós tivermos o cuidado de podermos estar mais perto de Deus, vamos ter também o cuidado de guardarmos o nosso coração de coisas más. Se nós tivermos o cuidado de estarmos perto de Deus, podemos abrir em Provérbios, no capítulo 23, Provérbios 23, e no versículo 12, Provérbios 23 e no versículo 12, nós podemos ler: Aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Nós devemos disciplinar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração leva-nos muitas das vezes, e quase sempre, ao pecado, se nós não o disciplinarmos. Se nós não disciplinarmos o nosso coração, provavelmente vamos nos afastando de Deus. Vamos nos afastando daquilo que é mais importante na nossa vida, daquilo que, e logo no início nós ouvíamos, do foco. E o foco é o Senhor. Se nós não o disciplinarmos, se nós não disciplinarmos diariamente a nossa vida, se nós não vemos em que caminhos é que nós andamos, quais são as nossas escolhas, que hábitos é que nós criamos diariamente, temos que o disciplinar. A nossa vida, e tem que haver ordem na nossa vida. Assim como nós ouvíamos o irmão Manuel dizer que no culto tem que haver ordem em oração, a nossa vida é de igual modo. Temos que a disciplinar na questão, temos que chegar cedo ao culto. É uma disciplina que nós temos que adquirir. Se calhar durante a semana temos várias coisas para fazer, mas temos que ter o compromisso e lá está, e são prioridades que nós escolhemos na nossa vida. Quais são as prioridades que nós temos durante a semana? Temos a prioridade, e isso fica acima de todas as coisas, que é vir à quarta-feira, ouvirmos a palavra do Senhor e estarmos aqui a orar, ouvir ao domingo a palavra do Senhor. Ou seja, faz tudo parte de uma disciplina que nós temos que fazer. E só quando temos paz no nosso coração, só quando nós temos essa proximidade com Deus, essa paz que nós sentimos, é que nos faz olhar de uma maneira diferente. Gostava de só, por último, abrir em Timóteo, na carta de Timóteo, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, primeira carta de Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 5. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Lá está. Devemos encaminhar o nosso coração
para aquilo que é legítimo na nossa vida, que é o quê? É a palavra de Deus. Aqui na palavra de Deus há solução para todos os assuntos. Há princípios pelos quais não há respostas exatamente para aquela situação, mas há princípios que nos levam a conduzir as nossas vidas de uma maneira correta. Levam-nos a nossa vida a encaminhar para o sítio certo. Então vamos ler na palavra de Deus, vamos estudá-la e certamente o Senhor, se nós procurarmos com entendimento, se nós procurarmos com sabedoria, o Senhor vai nos mostrar, vai nos encaminhar. Então devemos, irmãos, não nos esquecer que devemos ter a disciplina no nosso coração. Qual foi o versículo que tu disseste? Que acho que não... 1 Timóteo Sim. 3. 1 Timóteo 3, na primeira carta a Timóteo 3 e versículo 5. Mas não é isso. Não, desculpem. Salonicenses. Desculpem, 1 Salonicenses. 1 Tessalonicenses 3:5. Mas não, é É a 3:5? segunda, desculpem. É a 2 Tessalonicenses 3:5. É isso, peço perdão. É a segunda carta a Tessalonicenses 3:5. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Era o que eu queria dizer. Por isso, irmãos, não nos esqueçamos, de facto, devemos ter esse cuidado de proteger, de encaminhar o nosso coração e discipliná-lo. Mas isso só é possível se, de facto, nós estivermos focados no Senhor e isso só através da consequência de termos paz, de orarmos e estarmos perto do Senhor. Vamos resumir o tempo. Queria só dizer muito rapidamente que é extraordinário que o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, tenha prazer em nos ouvir, em ouvir-nos, por vezes, dizer coisas que se calhar não sabemos pedir como convém. Pedimos, por vezes, fazemos certas petições e súplicas que o Senhor compreende a nossa fraqueza. O Senhor tem prazer em ouvir-nos e, por assim dizer, filtra as nossas orações. Ele entende o que vai no nosso coração e, por vezes, a forma como nós expressamos não é a melhor forma. Mas o Senhor tem prazer nisso. E é extraordinário que, apesar do Senhor ter prazer e apesar de nós sermos os principais beneficiários da oração, não temos, se calhar, eu primeiro, se calhar cada um pode pensar sobre si mesmo, tanto prazer quanto deveria ter. E devemos meditar nisso, pensar que realmente a oração é o meio privilegiado pelo qual nós podemos comunicar com o nosso Deus. E a oração é um bom barómetro do quanto nós valorizamos Deus. Se nós valorizamos pouco Deus, vamos orar pouco. Se nós valorizamos muito a Deus, vamos orar mais. E temos de ter consciência de que Deus não precisa propriamente de que nós lhe digamos o que é que nós precisamos. Porque Ele sabe. Ele sabe o que é que nós precisamos. Ele até há aquela situação em que o profeta estava a orar e o Senhor diz: antes que tu estivesses a falar, eu já tinha ouvido já sabia o que é que tu ias pedir. Não estou agora a ter bem presente. Estando tu ainda falando, eu já tinha ouvido, agora não tenho bem presente. Mas a ideia é essa. É essa. Então o Senhor não precisa de nos ouvir. Mas cuidado com esse tipo de mentalidade. Havia até alguém na igreja, quando eu era pequeno, que o meu pai chegou a perguntar-lhe porque é que ele não orava. E ele disse que o pai sabe o que é que o filho precisa, ele não precisa de pedir. Isso é grave. É perigoso alguém chegar ao ponto de dizer, ou pensar, ou afirmar que eu não preciso de orar porque Deus já sabe aquilo que eu preciso. Por isso eu não lhe preciso de pedir. Mas isto é uma visão demasiado infantil da relação que se tem com Deus. Nós devemos
buscar a Deus em oração, porque a oração, mais do que, penso que já falámos sobre isso, mais do que mudar Deus, muda-nos a nós, porque muda a forma como nós encaramos a vida, como encaramos as situações difíceis da nossa vida, e depois lá está, temos a tal paz que excede todo entendimento que Ele nos promete. Ele não nos promete necessariamente aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, mas promete-nos a sua paz que excede todo o entendimento. É uma paz que se calhar nós nem compreendemos porque é que a temos, mas temos-la porque o Senhor nos promete. Mas promete a quem ora. Não promete a quem anda ansioso, a quem anda estressado com as coisas. Nós temos o exemplo de Saul, que estava muito apertado, estava numa situação de aperto, e o que é que ele fez? Em vez de parar e fazer aquilo que lhe tinha sido instruído por Samuel, ele, ainda não orei ao Senhor, violentei-me, ou seja, tomou uma decisão de forma impulsiva e errou, oferecendo sacrifícios que o Senhor não lhe tinha dado essa autoridade para fazer. Por isso, há que ter cuidado nas situações de stress, situações... Isto é muito fácil de dizer, mas depois da situação concreta, se nós não estivermos rotinados, se não estivermos habituados, como o irmão Carlos falou no início, se calhar não vai ser numa situação... se o nosso hábito não é orar, se calhar numa situação de stress, não vai ser orar. Não vai ser aí, se calhar não vai ser aí que nos vamos lembrar de orar. E tem sido muito bem dito que naquela situação de Elias, quando enfrentou aqueles profetas de Baal, a oração dele foi muito curta, não esteve ali como uma grande oração. Mas porquê é que aquela oração teve aquela eficácia que teve? Porque ele era homem de oração. Não foi o fruto do momento, não foi do fruto da oração daquele momento, mas foi o fruto de uma vida de oração. E só um homem que realmente se ajoelha perante Deus, se humilha perante Deus, é que depois pode ter esta tranquilidade de, perante uma situação difícil, perante a adversidade do inimigo, é que pode fazer frente àquilo tudo. Só um homem que se humilha perante Deus, se ajoelha perante Deus, é que pode fazer frente a qualquer coisa, a qualquer inimigo. Queria só que pensássemos um pouco o quanto é que valorizamos a Deus, e aí isso mede-se por quanto é que valorizamos a oração. Deus tem prazer em nos ouvir. Será que nós temos prazer em falar com Ele? Em falar com Ele, não vejamos, por favor, não vejamos a oração como uma forma de pedir coisas a Deus. Vejamos a oração como uma forma de nos aproximarmos mais de Deus, como uma forma de nos tornarmos mais íntimos com Ele e nos tornarmos também mais íntimos das pessoas por quem oramos. Porque se nós oramos por alguém, vamos nos tornar mais próximos deles, vamos nos preocupar verdadeiramente com eles. A oração mostra se realmente nós valorizamos as pessoas, a Deus, se valorizamos os crentes. Se eu não oro por alguém, se calhar lembro-me dele só quando o vejo. É gravíssimo, irmãos, que nós só nos lembremos que temos uma igreja, que temos irmãos na fé, quando os vemos. Será que nós nos lembramos de domingo até quarta, ou de quarta até domingo, ou de domingo a domingo, ou de quarta a quarta, nos lembramos dos nossos irmãos? Ou é só aqui? Pensemos se realmente valorizamos os nossos irmãos, se eles nos dizem algo, a nós, oremos por eles, para que o Senhor os fortaleça, principalmente, o que é que devemos orar? Para que o Senhor fortaleça espiritualmente os nossos irmãos. Mesmo que nós não saibamos, podemos dizer assim, mas eu não sei as necessidades dele. Há coisas que nós sabemos, podemos orar, com toda a certeza, para que eles sejam fortalecidos espiritualmente, para que eles deem um bom testemunho onde quer que estejam. Todos nós temos necessidades muito genéricas. Não precisamos estar olha, conta-me. Há este risco que
querermos saber coisas sobre os outros, mas às vezes nem é para orar, é para sabermos, para alimentar a nossa curiosidade. E o irmão Manuel estava a falar um pouco sobre isso. Oremos pelos nossos irmãos, mesmo que não saibamos, também não precisamos andar a divulgar tudo e mais alguma coisa sobre a nossa vida, sobre a vida dos outros. Ora, para que tu possas orar mais especificamente sobre mim. Não é preciso isso. Basta, Senhor, tu sabes as necessidades deste meu irmão, cuida dele, fortalece-o espiritualmente, que ele possa continuar a crescer na tua graça e no teu conhecimento. Lembramos e falemos com o nosso Deus, valorizando a Ele e valorizando a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso coração e valorizando também os nossos irmãos. Deixa-me só ler uma passagem rápida da palavra de Deus. Eu não vou dizer onde é que é, porque Deus quase todos sabem. Sobre uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia, um acontecimento em que há uma mulher que é interveniente e da forma como ela, portanto, se dirige ao Senhor e a forma como ela, portanto, é atendida. Escutem, por favor. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli, o sumo sacerdote, observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: ache a tua serva, graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Graças a Deus. Eu penso que este é o momento certo para nós fazermos uma oração ao Senhor. E como nós ouvimos, há muita maneira de nós orarmos, até em silêncio, tantas vezes, como esta mulher, que ela falou com o Senhor, mas em silêncio. E às vezes falamos audivelmente, como temos também exemplos na Bíblia. Temos vários exemplos de várias posições de oração físicas. Alguns oraram em pé. E houve um homem que até orou no ventre de um peixe. Uma posição muito caricata. Mas não há sítio onde a gente não possa orar. E vamos pedir ao Senhor para que o Senhor nos ajude. A sério. Eu às vezes penso. Ainda hoje falava com alguém. Foi ontem. Falava com o Nando. E estávamos os dois juntos. E eu dizia-lhe assim: às vezes penso em certas pessoas, como elas devem sofrer. Pessoas sós, sem ninguém. Eu só de pensar que uma pessoa pode estar só e sem ninguém, com problemas, às vezes da dimensão de arranha-céus. E eu penso nisso. E até estávamos os dois a falar um com o outro assim.
e nós pensamos que temos problemas. Mas claro, cada problema pesa diferentemente em cada um de nós, não é? A mim, se calhar, um problema pequeno pesa muito. E se calhar aqui ao meu irmão do lado, um problema grande não lhe está a pesar nada. Portanto, o peso é muito relativo. Mas, de qualquer das maneiras, há pessoas que sofrem. Oh não, vais orar. São muitas as necessidades, como tu sabes. Mas vais orar, está bem? Faz favor. Pai amado, queremos dar graças, Senhor, por aquilo que ouvimos, Senhor. E, ó Pai, Tu conheces, Senhor. O nosso entendimento, Senhor, não consegue alcançar, Pai, a Tua grandeza, Pai. É que não conseguimos mesmo, Pai. Não conseguimos ver, Senhor, como é que é possível, Senhor, Tu ouvires o chamamento, Senhor, dos Teus filhos em todo o lado, Senhor. Queremos-Te agradecer, Pai. Queremos-Te agradecer porque Tu nos ouves, Senhor. Queremos-Te agradecer como Tu ouviste a Ana, Senhor. Assim Tu ouves cada um de nós, Senhor. Queremos-Te agradecer também, Senhor, pelo facto de Tu cuidares ao pormenor, Senhor. E Tu cuidas muito mais do que aquilo que nós Te pedimos, como Tu nos dizes na Tua palavra, Senhor. Perante os problemas que muitas das vezes, Senhor, os Teus filhos atravessam, Senhor. Amém. Sabes, Senhor, melhor do que ninguém, Senhor, a multidão de problemas, Senhor, a multidão de tribulações, Senhor, verdadeiramente difíceis, Senhor, que acontecem na vida dos Teus filhos, Senhor. Mas Tu também prometes, Senhor, que não nos deixas suportar acima daquilo que nos acontece, Senhor. E isso é bom, Senhor, sabermos que aquilo que nos está a acontecer agora, Senhor, Tu nos dás capacidade para ultrapassar, Senhor. Estás connosco, ajudas-nos, Senhor. E, ó Pai, Te pedimos, Senhor, por aqueles que de facto estão necessitados, Senhor. Queremos nos lembrar, Senhor, daqueles que, mesmo, Senhor, problemas de coro físico, Senhor, que os impossibilita de vir à Tua casa, ouvir a Tua palavra, Senhor. Pedimos pelos irmãos e pelo casal Fontes, Senhor, que cuides deles, Senhor. Pelo problema de saúde que têm, Senhor. Cuida do irmão Armando também, Senhor, que está impossibilitado de vir à Tua casa ouvir a Tua palavra, Senhor. E perdoa-nos, Senhor, porque muitas das vezes gozamos de saúde, Senhor, e não somos capazes, Senhor, de vir ouvir a Tua palavra, Senhor, porque está frio, Pai. Perdoa-nos por isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, de facto, a olhar para os nossos irmãos e pensar que, se calhar, o seu semblante não está tão risonho, Senhor, mas se calhar é porque está a atravessar um problema grave, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a orarmos uns pelos outros. Amém. Ajuda-nos a ser prontos para ouvir e tardios para falar, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Mais uma vez Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Te pedimos por cada um aqui, Senhor. Te queremos dar graças, Senhor, pelo trabalho que Tu tens feito com as crianças aqui na Tua igreja, Senhor. Queremos dar graças, Senhor, pelos jovens, Senhor. Queremos dar graças pelos nossos irmãos mais velhos, Senhor. Quando olhamos para os seus cabelos brancos, Senhor, é motivo, Senhor, de respeito, Pai. Tu dizes que são, de facto, que é a coroa, Senhor, na cabeça dos nossos irmãos, Senhor. E isso leva-nos a pensar, Senhor, se de facto temos tido esse respeito, Senhor. Geralmente, perante uma coroa, Senhor, o nosso porte tem que ser baixar as nossas cabeças e respeitar, Senhor. Que Tu nos ajudes, Senhor. Amém. Que Tu possas cuidar dos irmãos mais idosos, Senhor, para que eles possam pensar, Senhor, que é a altura de facto, do fruto, Senhor, deles darem fruto, Senhor. E que não pensem que são inúteis, Senhor. Não pensem que não têm nada e que já deram tudo. Não, Senhor. Para Ti nunca é tarde, Senhor. Nem nunca damos demais, Senhor. Pelo contrário, Pai. Obrigado mais uma vez pela Tua obra que Tu tens feito aqui, Senhor, e no coração de cada um aqui, Senhor. Te pedimos pelos irmãos todos que estão aqui, Senhor, que Tu cuides do resto da semana, Senhor, das suas lutas, cuida das suas famílias, Senhor. Te pedimos por aqueles irmãos que têm famílias, Senhor, em que ainda não Te aceitaram como único Salvador, Senhor. Ainda não olharam para o Teu Filho e viram a grandeza daquilo que Ele fez na cruz, Senhor. Que Tu cuides destas famílias que têm os filhos descrentes, às vezes os netos, às vezes mesmo o próprio esposo ou esposa, Senhor. Que Tu cuides, Pai. E ajuda-nos a nós como igreja, Senhor, a estar atentos, Senhor. Que de facto que a Tua igreja seja um navio de resgate, Senhor. Amém. Ó Pai,
Este mundo está cheio de sítios onde igrejas funcionam como paquetes turísticos, Senhor. Nós não queremos ser assim, Senhor. Ajuda-nos a sermos servos Teus. É o que nós te pedimos neste momento e te agradecemos no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.